Bora lá, nação, os comentaristas do programa da ESPN Brasil rasgaram elogios à garotada do Flamengo que fez com que o Mengão vencesse o Racing por 2-1 no Maracanã, partida pela Libertadores da América. E nós vamos analisar aqui os comentaristas trazendo as últimas informações, a pontuação do grupo do Flamengo. E eu gostaria que você chegasse explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Preciso da força da torcida do nosso querido Flamengo. E também, se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte do canal Meu Mengão React. Aqui é notícias e informações do Flamengo. Lembrando para você o seguinte, que aqui nós trazemos sempre notícias para vocês. Quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Se você é flamenguista de verdade, ó, torce pro nosso Mengão, se inscreva, ative o sino das notificações, tá bom? Crédito canal ESPN, link na descrição. Bora para mais um vídeo de hoje. Tudo é a época do Jorge Jesus. Isso faz 4 anos, né? Então, assim, os jogadores são jogadores com 4 anos a mais. Isso, para alguns, encarado de forma positiva, para outros de forma negativa. O treinador é diferente. Então, o Flamengo está passando por uma transformação. Só que num clube como o Flamengo, é tudo muito imediato. O treinador tem que assumir, o São Paulo tem que assumir, tem que dar resultado logo no primeiro jogo. Tem que classificar, tem que ganhar, tem que ser campeão. Sem ter tempo para trabalhar. Os jogadores têm que entrar e têm que dar conta do recado, e tem que performar, e tem que ter, além de performar, tem que ter regularidade desde o começo. E assim, se é difícil para um jogador já estabelecido, experiente, imagina para os meninos. Mas o Flamengo está passando por essa transição e é natural que alguns, entre aspas, medalhões percam espaço, e que alguns, não todos, dessa nova geração ganhem espaço agora e alguns mais para frente, e alguns também não vão conseguir se firmar. Então isso é uma seleção natural que vai acontecendo de acordo com o andar da carruagem. Alguns vão aproveitar a chance, mas dentro do que a gente entende das características de jogo de São Paulo, de muita intensidade, de pressão, é natural que jogadores mais jovens comecem a ter um espaço maior, até também pela sequência de jogos, que até para esses meninos que tem uma condição física mais favorecida pela idade mesmo, né? Eles não consigam suportar, né? Porque é muito jogo. E as pessoas às vezes olham, mas não dá para recuperar do jogo de quarta até sábado. O cara fica em hotel 5 estrelas, o cara tem toda a estrutura do ninho para recuperar. Até dá, né, Praz? Mas se for de uma quarta para sábado, mas é quarta, sábado, pois quarta, isso quarta, sábado... No curto prazo, dá. Mas no longo prazo, tu vai começar a escolher. Se tu descansa eles e tu não dá carga de treino, eles chegam descansados, mas chegam destreinados. E se tu faz ao contrário, eles chegam treinados, mas chegam cansados. Então, assim, não é fácil. E às vezes as pessoas acham que é discurso, porque quando vem do treinador, depois de uma derrota ou de um momento difícil, dá um tom de desculpa mesmo. Mas então, a gente que jogou e que acompanha o futebol sabe que, cara, é impossível fazer o que tem que ser feito. Eles fazem o que dá para ser feito, né? E dentro disso, as oportunidades aparecem e os meninos estão aproveitando, né? E eu tenho certeza que o São Paulo e o Flamengo ficam muito satisfeitos quando isso acontece, porque tu ganha novas opções e acirra ainda mais a concorrência dentro do elenco. Né? Os cria, né? Edu, é assim que fala. Os cria estão resolvendo mais que os mais experientes nesse Flamengo do São Paulo, e por enquanto, Bueno, tudo bem? Boa tarde, bom feriado pra você. Bom feriado. Feriado? Feriado foi ontem, não foi? Não é emendando? Hoje feriadão? Não, hoje não é. Você que tá emendando aí. Mas a vida do aliás, tem companheiro nosso que deu uma emendada aí, né? O pessoal é esperto. Pessoal esperto. Depois eu digo que eu sou o gato mestre, né? Tá bom. Boa tarde ao Praz. Gato mestre. Não é? Edu, o gatinho. Tem uma fã de esporte nossa, uma amigona minha, Lu. Fala isso aí, isso é importante. Que ela tem gato. Ela tem gato em casa. Na hora que você fez o som do gatinho, diz que o gato dela em casa ficou maluco. Qual é a raça? Lu, manda pra mim a raça. Eu não sei. E ela falou que o gato ficou louco. Imagina que vários gatos nas casas das pessoas, na hora que viram o teu gatinho, o teu miau. Olho de Tandera. Mexeu com a gataiada. Olho de Tandera, Thundercats. A audiência do público feminino, mas o público de gatos, público felino. É um público que eu quero conquistar. Você mexe com as emoções do público felino. Que beleza, hein? A audiência que a gente tá conseguindo com os gatos do país. Bom, é o olho de Tandera. Sobre os garotos do Ninho, nada de cria. Cria é outro time, que aliás eu acho que o Praz conhece. Garoto do Ninho. Mas os caras falam os cria. Se o cara falou os cria da Vila, o que você vai falar? Cara, meninos da Vila. Meninos da Vila, isso é verdade. Isso é verdade.
Mas tem torcedor do Flamengo. O os cria. Palmeiras é cria da academia, né? Os garotos do Palmeiras, não é isso? Crias da academia, os times têm. O São Paulo é made in Cotia. O garoto brilha, made in Cotia. Não, peraí, então é os cria, os meninos, o São Paulo é made in Cotia. Made in Cotia. Então, Os guri no sul. Os guri no sul, mas aqui... Piá no Paraná, né? O Curitiba. Mas São Paulo é... Piá do Então, Couto. olha lá, garotos do Ninho, o GG tá certo. Garotos do Ninho, Breno. Não vem com meninos do Ninho, crias do Ninho, não, é garotos do Ninho. E é o seguinte, primeiro, uma justiça histórica. Porque o Wesley falhou contra o Racing lá, saiu como vilão, muita gente querendo detonar o menino, não tem condição de vestir a camisa do Flamengo, ele foi expulso lá, né? Imagina, o garoto tem uma chance na Libertadores contra o Racing na Argentina e volta como vilão. Ontem, não só foi o primeiro gol como profissional, mas tinha que ser contra o Racing. Ele tinha que balançar as redes. E o Vitor Hugo, que tem nome, né, de clássico, né, de grande celebridade, o Vitor Hugo aproveitou uma assistência, sem querer querendo, do Pulgar, que é o grande jogador do Flamengo na era Sampaoli. Queria entrar nisso aí também. Então não tem só os garotos do Ninho brilham, tal, Matheus Cunha, depois o Prazo pode falar melhor, se é um goleiro diferenciado ou não. Mas o fato é o seguinte, o Sampaoli pede intensidade, que é a palavra que o Pedro Ivo tanto usa aqui, né? Verdade. O time dele precisa ter intensidade. Para ter intensidade, precisa ter juventude. Você tá com saudade do Pedro Ivo, né? Você já citou ele duas vezes. Que mudou a escala, eu percebi que você tá com Você viu saudade aquela dele. calça surrada que eu tenho jeans, que eu deixei ali no camarim, você viu, né? Sim. O Pedro tá lá no bolso ali. Olha só, é porque não tá pra se Você defender. viu? Você aqui. reparou Tá vendo que o programa, aconteceu Pedro? ontem? Rivalidade Vou desnecessária. mandar pra você. Acesse o Star Plus depois, ô Pedro Ivo, e dá uma olhada no Você sabe que eu programa. sou um cara muito honesto. Eu estava trabalhando no jogo entre Olímpia e Atlético Nacional ontem. Com Luciana Mariano. Com o Luciano Mariano. Então eu não vi o jogo ao vivo do Flamengo. Até tinha um monitorzinho que vai passando, a gente vai sabendo o que está acontecendo, noticiando gols, mas eu não... Mas você estava mais atento, outro, que da outra vez você nem o jogo você tinha visto, mas agora você ficou esperto. Focado no jogo, trabalhando no jogo, você não consegue ver com a devida atenção o outro. Você foi lá buscar. Mas aí o que acontece? Durante o jogo, chegavam mensagens de rubro-negros para mim. Bubu, você garantiu que o Flamengo ia ganhar o jogo. Você falou ontem, o Fã de Esporte a chave tá aí. perguntou. Você é o talismã da nação, o que tá acontecendo? O jogo tá difícil. Eu falei, calma, mentalização positiva, vai sair o gol da vitória. E aí não deu outra. Bom, gol do Vitor Hugo. Cara, é impressionante. Talismã da nação. Você percebe a cara que as pessoas fazem quando Então, você... e tem um garoto do Ninho, cadê? Saiu o GC do garoto do Ninho. Mentalização. Você falou ontem que ia ser 3-1 pro Flamengo. Então, aí é que tá. Você errou. A bola é Por quê? mentalizar mesmo. Teve um outro garoto do Ninho espetacular, que é o Natanael. Fã de esporte, garoto do Ninho, que mandou mensagem ontem. E aí, eu falei, se pegar a minha fala, eu falei assim, vai ser 2-1. Mas aí o Natanael veio e falou 3-1, entrou na minha cabeça, como eu falei, né, Entendi. e tal. Você sabe que ontem à noite eu encontrei o Pedro Ivo aqui, a gente fez o linha de passe, eu falei, você sabe a desculpa que o Rodrigo Bueno vai dar amanhã pra não ter acertado o placar? Exatamente essa. Eu falei, essa vai ser a desculpa. Eu falei. Eu acertei. Pedro Ivo, se você tá vendo... eu te disse, Pedro Ivo. Ele vai dar uma volta danada pra justificar o que errou o acontece. placar. Você tava aí Se também. eu tivesse acompanhando com Pedro atenção o jogo do Flamengo, Conheço, meu não gado. fiz isso porque eu estava trabalhando, a mentalização positiva Sim, ia entendi. causar o terceiro gol. Quer dizer, entendeu? o que atrapalhou o terceiro gol do Flamengo ontem É que eu não tava foi com que a- o Flamengo chutou pouco no gol, é que você tava distraído em outro jogo. Então, próximo jogo, tira o Bubu da Cara, escala. talismã da nação, muito grande. Eu acho que é o seguinte, eu vou dar um recado aqui pro Landim, pro Marcos Braz. Landim e Marcos Braz estão pensando em contratações milionárias, trilhardárias, gastar dinheiro. Já trouxe reforço, Luiz Araújo, né, que veio, tá pensando no De La Cruz e tal, etc. Não precisa gastar muito dinheiro. Simplesmente, veja quanto o Bubu ganha aqui, eu não sei, não quero saber. É muito. Mas, Até merece. Você contrata o Bubu de cristal... Eu tô merecendo paga aumento, não tô não? sei Pelos lá. acertos. Eu acho que eu vou pleitear um salário bom aqui. Tem algum uns comentário 100 mil que reais. tá em fase melhor do que eu, acertando 100 mil tudo? reais. Jogador hoje que ganha 100 mil reais é nada. O Flamengo, os salários são muito maiores que isso. 100 mil reais por mês, ó, tô até, acho que eu tô aumentando o seu salário, você não deve ganhar isso aqui. Mas enfim, e aí você Eu aceito. leva, coloca todo o jogo do Flamengo. Coloca ele lá na arquibancada, uma camarote especial, bacana, porque é o Bubu de cristal, né? Coloca lá o Bubu de cristal e o Bubu de cristal fica lá só mentalizando. Não vai perder, mas não precisa mais derrubar treinador, não tem, a bola é contratar isso aí. jogador. Coloca o Bubu de cristal Bubu de cristal. mentalizando. Eu tenho lá. uma dica pro Acabou. Flamengo pagar meu salário. Vai ser uma hegemonia, Olha lá, tem a dica. Eu gostei do Braz, salário, Landim, por favor. 100 mil reais do Flamengo eu aceito agora. E eu dou uma dica pra pagar o meu salário. É só o Flamengo produzir uns talismãs, né? Põe o símbolo do Você ainda Flamengo. quer souvenir com a minha sua foto. cara. Talismã da nação. A galera vai comprar. Mais de 40 milhões de pessoas comprando o talismã, já paga o meu salário.
Eu Foi me compraria. oferecido uma folga hoje, eu falei, não, vamos Não, e tá trabalhar do seu direitinho, lado eu deveria aí, né? ter Isso é folgado. legal. É a sorte dele. Jesus Cristo. Excelente viu? ideia. E olha, Gostou, né, Price? Gostou, né, Price? Meu querido Eduardo de Menezes. é muito bom. né? Ele citou aqui, aí ele falou uma coisa séria que eu concordo. O resto eu discordo de tudo, mas uma coisa que ele falou que eu concordo. O nome desse Flamengo do Sampaoli é Pulgar? William, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde ao Praz, ao Rodrigo Bueno. Eu diria que o nome seria o Rodrigo Bueno, mas vocês já falaram bastante. Ele não tá lá ainda. E não tá lá ainda. Mas, brincadeiras à parte, é um Flamengo em reconstrução. E nesse momento, talvez, a gente falava muito de estágio de trabalho. É a melhor fase do São Paulo, até porque são 15 jogos, é um trabalho, né, que vai começando a pegar corpo. Mas, além do Pulgar, que na minha opinião é o melhor jogador, como você citou muito bem, ele tem participações em assistências e gol marcado, né, inclusive. Então, quando você olha para esse Pulgar e olha o que era ele... Pega bem na bola de fora, dar golaço contra o Vasco. William, antigamente a gente falava que o Flamengo começava a criar as suas jogadas nos pés do Gerson. Hoje já está um pouquinho no Pulgar. Gerson que também evoluiu com o São Paulo. E o Isso outro, que eu ia citar. Eu acho que tem o Gerson, o Pulgar, essa dupla é fundamental para o Flamengo. E eu queria destacar o Fabrício Bruno, o que ele conseguiu dar de dinâmica à zaga do Flamengo. E, obviamente, que a gente falou muito dessa juventude que vem para... A juventude é tão importante quando tem esse casamento com a experiência que ela sustenta os experientes, ela vai dar dinâmica, ela é um motor, ela consegue fazer com que o Everton, o Arrascaeta não precisa nem correr tanto. Você começa a segurar um pouco e cortar o caminho. O Flamengo é um Flamengo que ganha o corpo, é um Flamengo que chega a fases importantes, né, de Copa do Brasil, Libertadores. E o que a gente colocava antes de, vamos ver se esse Flamengo... Ele tinha perdido um pouco de espaço, né, na questão de favoritismo. Hoje já é para colocar o lado do Palmeiras aí como os grandes times do futebol brasileiro, né? Que faz jus agora, né? O Flamengo já empolga Eu sou... já tem aquela coisa assim. Empolgação talvez seja uma palavra muito forte. Já ganhou Já tudo anima. agora. Mas já anima, já cria uma perspectiva de que, olha, nas oitavas já vai ser outra pegada. Eu acho que o Flamengo já voltou a criar uma expectativa positiva. Porque um tempo atrás, num curto espaço... É que no futebol brasileiro as coisas mudam muito rápido. Daqui a 2 semanas nós precisamos estar comentando aqui que... Mas assim, já começa a criar uma expectativa positiva de ser protagonista de novo. Porque o Flamengo... O Paulo Souza teve muitos problemas, depois o Dorival veio, conseguiu recuperar, aí depois caiu de novo, e essa oscilação é muito ruim e assim, às vezes a gente não consegue entender porque um time com a qualidade do Flamengo, tanto dentro de campo como fora, né? O Flamengo tem hoje uma estrutura espetacular fora de campo, que oscila tanto. Então, assim, agora o Flamengo parece que começa a criar uma expectativa positiva de novo, mas eu sou um cara muito pé no chão. cético. Ainda mais no futebol brasileiro, como eu falei. Tudo muda. A gente vai entrar em fases eliminatórias agora de Libertadores, de Copa do Brasil, e a gente sabe como é que é, num time como o Flamengo, uma eliminação, dependendo do adversário, dependendo da fase. Então é muito cedo ainda para, assim, acho que botar ainda o Flamengo no nível que o Palmeiras está, porque o Palmeiras vem conseguindo manter uma regularidade. É um time ainda muito mais confiável e previsível previsível pelo lado positivo, do que o Flamengo. Mas o Flamengo começou a dar passos firmes para Ainda está cima. atrás do Atlético Mineiro? Atrás do Palmeiras todo mundo está, indiscutivelmente. isso que eu ia falar. Ainda está atrás do Atlético Eu Mineiro? acho que não, porque o Atlético entra nessa... Sério? O Atlético, para mim, ele oscila muito ainda. Você sabe perto que... do potencial que o Atlético tem, o Atlético ainda, para mim, não conseguiu atingir o potencial máximo e estabilizar, né? A gente vê o Atlético sendo eliminado por Corinthians, um time hoje muito superior do Corinthians, depois de abrir 2-0, 2 gols de diferença em casa, ser eliminado, passar por cobrança, treinador sendo cobrado na porta do CT, dizendo que não dá mais para ele ficar, que ele tem que pedir para sair. Então, assim, o Atlético ainda, para mim, também não conseguiu. E é difícil ter essa estabilidade. Acho que hoje no Brasil só o Palmeiras tem essa estabilidade. Eu acho que o Palmeiras, nesse isso. exercício de olhar favoritos e trabalho, porque eu acho que quando você põe favorito é por questão do trabalho e o momento. O Prazo falou de futebol ser momento e é mesmo. Porque o Flamengo está crescendo no momento agora, que é importante para ele. Mas o Flamengo tá, por exemplo, o que a gente falava há um mês, que o Fluminense estava nessa posição... O Fluminense é outro, né? Então, o Flamengo... Parecia mostrar uma estabilidade e agora
Agora- ele já igualou e talvez, na minha opinião, deu um passinho à frente do Mas sabe o que eu acho, Fluminense. Edu? Porque tá dando indícios assim, porque é o seguinte, a gente pega o Flamengo do começo Que do o ano, elenco é bom também, né? era o Flamengo que tinha mudado de treinador, era o Flamengo que perdeu a Supercopa, o Flamengo que não chegou na final do Mundial, o Flamengo que perdeu a Recopa, o Flamengo que perdeu o Carioca, que tomou o baile do Fluminense, que chegou a perder um clássico pro Vasco também, é bom lembrar, no Carioca 1-0. É um Flamengo que, né, aí troca o treinador e tal. Se a gente pegar, sei lá, desde que chegou o Sampaoli, vamos pegar então essa crescente aí. É um Flamengo que já eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, fazendo o seu melhor jogo, e foi o 0-0, o seu melhor jogo no comando do Sampaoli até agora, na minha opinião, aquele 0-0, foi o jogo com mais cara de Sampaoli, a gente estava discutindo isso ontem no Linha. Opa, tem zap, já vou chamar. É um Flamengo que conseguiu eliminar esse Fluminense, é um Flamengo que está 9 jogos sem perder, Flamengo que já fez a sua escalada ali no Campeonato Brasileiro, estava lá embaixo, já foi subindo, já está lá na parte de cima da tabela, e é um Flamengo que consegue, finalmente, aí... Eu sei que precisa jogar ainda, precisa pontuar, mas já classificou para a próxima fase da Libertadores, né? Vai decidir sua classificação ali contra o Alcas no Maracanã. Então, a coisa tá virando. O Flamengo já apresentou, não tá jogando aquele futebol vistoso, incrível, espetacular ainda, nem era para estar jogando com troca de treinador, né? Mas já começa a dar resultado, a gente já começa a ver algumas coisas interessantes, importantes no trabalho do Sampaoli. Ele tá naquele viés de alta. Tá melhorando, não tá? Tá melhorando. E todo mundo no mesmo naipe. O Arrascaeta não estava bem. A volta do tempo atrás, né? Copa do Mundo e tal, o Arrascaeta não estava 100%. Lesão, ficou vários dias, semanas fora. Agora foi o Gabigol que tá fora, entendeu? Quando todo mundo no Flamengo estiver bem fisicamente, aí não importa se é veterano, se é garoto, se é craque, se é um jogador mais ou menos para compor o grupo, todo mundo bem fisicamente, esse time do Flamengo vai voar. Eu até perguntar, né, que eu sou o único carioca aqui que tá no programa, né? Mentira. Com a ausência do Pedro Ivo, eu sou o único carioca. Não pensa que porque ele não tá aqui, você não vai ser contestado. Não, o prazer é gaúcho. O pessoal acha Carioca que ele do Real carioca, Parque. Paulista, Você ele é gaúcho. carioca do Real Parque, não é isso? Carioca, nasci no Real Parque, mas sou um cara de Jacarepaguá. Entendi. Já Entendi. morei na Zona Norte, E o que oeste que é, e sul William? do Rio de Janeiro. Então é o seguinte... Remédio? O que é isso aí? É a água. A pergunta que você fez pro Praz sobre o Flamengo... Ele renega o... No Rio Real de Janeiro a Parque. gente falaria, o Malvadão voltou, Praz? A pergunta seria essa, resume, entendeu? Fala o Malvadão. Eu vou talvez Malvadão chamar não de voltou ainda. Malvadão, porque é o do Sampaoli. Ele tá pegando o jeito do Sampaoli, aquela loucura Pedro. dele, bacana. Então, o Malvadão já está 9 jogos sem perder. O pessoal não tá falando nada. Mas já é aí. Malvadão? Estudou o programa. Esse time não é Malvadão Então, ainda. não Tá Malvadão, botando mas ele caminho, já tá começando. O Racing é um adversário de muito respeito. Aliás, o Rossi fez o gol, tá acertado com o Corinthians, né? Exatamente. O corintiano que viu esse jogo aí Ficou feliz. ficou feliz. Ele ficou quase feliz. faz um gol no primeiro tempo, né? Teve, ó, finaliza Bom bem. jogador. Né? O corintiano já... Opa! Se esse cara tivesse no Corinthians, talvez essa Libertadores tivesse outra história. Mas o fato que é isso, são 9 jogos sem perder. Oscila, é verdade, às vezes joga bem, às vezes não joga tão bem, mas ele tá conseguindo resultados. Os adversários não são dos mais fáceis. O Racing é um adversário que merece muito respeito. Mas não é Malvadão ainda. Pode Ainda voltar não a é, ser. mas tá virando. Porque o Malvadão, Já tá fazendo umas maldades, O Malvadão, ele é implacável com os adversários. Ele não perdoa, Ele humilha, entendeu? né? Ele foi muito malvadão com o Maringá. É esse, Mas tá. ele tem conseguido os resultados sem ser malvadão. Fazendo Tá sendo pequenos delitos. eficiente. Pequenos delitos. Pequenos delitos. Mas com isso. pequenos delitos já dá pra ver essa coisa do Sampaoli trabalhando um Flamengo pro futuro também. Porque, William, nós precisamos falar de Arrascaeta e de Everton Ribeiro. A gente sempre acha que nunca vai chegar esse momento. Chega. O jogador, infelizmente, ele não é eterno e não fica jovem o tempo todo. Então vai ter que dosar Diferentemente mesmo. de você, né? Eu sou o Benjamin Button. Tem um cara na minha rua que ele pinta o cabelo, ele fica igual o Benjamin Button. A gente pinta a barba. É. Eu e ele. Mas enfim, cada um tem sua estratégia. Mas no caso do Arrascaeta, a estratégia, até brinquei do Benjamin Button, mas se ele pudesse entrar nessa fonte da juventude, ele gostaria muito, porque é um jogador que é talentoso, mas ele vai ter que dosar, e o Praça sabe como é que é. A vontade do atleta está em campo em todos os jogos. Mas o quanto você pode, sem se arriscar, sem ter, ficar ali sujeito a alguma lesão. E sem prejudicar a performance Exato, também. porque daqui a pouco, vocês viram o que o Arrascaeta fez na partida de ontem. Ele acha os caras Não, numa aquele maneira- passe pro Gerson Não. maravilhoso. Teve William. uma inversão de jogo antes também. O olhar dele... Só que o É que ele não Sampaoli- pode jogar 90 minutos Então, ainda. por isso o São Paulo já olha, não tirando ou descartando o Arrascaeta, mas com um olhar de, opa, um De La Cruz. É que você vê que ele começa já a pensar nos caras para essas posições. E os jovens estão servindo muito para isso, William, porque é o olhar de renovação, mas sem desprezar o talento.
Mas você tem que entender que o teu talento hoje tem que estar com jogadores mais rodados. Não vou nem falar velhos, mas mais experientes. E que você vai ter que saber dosar, porque se dependesse, tá aqui o Praz que jogou também em alto nível até uma idade vai avançada, se a gente for olhar, o cara quer jogar todas, William. Então tá aí, nação, os comentaristas rasgando elogios ao Flamengo. Deixa o like, se inscreva no canal e põe a sua análise também nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.